Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Em nossa segunda aula do sistema nervoso, adentraremos aí no mérito da coordenação nervosa. Essa primeira aula, ela tem como intuito aí lançar as bases do que é o sistema nervoso, tanto a nível funcional quanto a nível celular. E aqui enfatizaremos basicamente os tipos celulares que compõem aí o sistema nervoso. Já vou antecipando-os de que não é somente o neurônio, tem-se aí algumas outras células, tá bom? Descreveremos aí a função dessas células. Logo em seguida, adentraremos no mérito do que é o impulso nervoso, como que ele é formado, como que ele é conduzido. E por fim, finalizaremos essa aula aqui explicando e debruçando um pouquinho aí sobre o que é a sinapse, tá bom? De antemão, a primeira parte que a gente vai ver aqui são as células aí que compõem o sistema nervoso. A priori, o que a gente precisa saber aqui sobre o sistema nervoso, recapitulando aquela aula introdutória? O sistema nervoso, como eu havia descrito para vocês, é um sistema que ele tem como função principal fazer previsões. Mas muito além de fazer previsões, o sistema nervoso ele tem como característica fazer uma coordenação e integração de todos os sistemas corpóreos aí de um organismo. Então, nesse sentido, o sistema nervoso ele tem como função fazer captação de um determinado estímulo, interpretá-lo, processá-lo, analisá-lo e, por consequência, formular uma resposta frente a isso. E, além disso, as respostas do sistema nervoso são extremamente rápidas e direcionadas, diferentemente do sistema endócrino, que nós veremos mais adiante, que também tem como função coordenar e integrar aí diversas funções corpóreas, mas é uma resposta mais lenta, de certo modo, embora direcionada, ela não é tão específica quanto. Perdão, fazendo aqui uma ressalva. Eu ia falar que não é tão específica quanto o sistema nervoso. Ela também é extremamente específica. Mas ela não é tão rápida, ela demora um pouquinho mais do que a resposta aqui do sistema nervoso, tá bom? E além disso, a gente tem que saber que a principal célula aí do sistema nervoso, a célula que vai defini-lo, de fato é o neurônio. E o neurônio, ele tem como função fazer a condução do impulso nervoso. E além disso, quando a gente pensa aí na própria evolução dos animais, desde lá dos invertebrados, que nós vimos nas aulas de zoologia, até agora na zoologia de cordados, existem aí alguns organismos que o processamento ocorre no cérebro. No entanto, tem alguns outros que acontecem aí no aglomerados neuronais que a gente denomina como gânglios. A gente já viu isso aqui em especial lá nos invertebrados, né? Aqui nos vertebrados você já começa a ter um processo de cefalização e, por consequência, tem o cérebro. Como eu havia descrito, o neurônio é a principal célula aí morfofisiológica que vai definir o sistema nervoso. E a função do neurônio, basicamente, é originar e veicular informações dentro do sistema nervoso central, através das redes neuronais, que foi aquele papo que nós tivemos na aula introdutória, que são vários circuitos aí que vão intercomunicar as regiões do sistema nervoso e, consequentemente, distribuir as informações, tá? O neurônio, basicamente, ele tem três porções aí. Os dendritos, que são justamente aí a porta de entrada dos sinais elétricos, elétricos barra também químico, porque na verdade o dendrito ele recebe os neurotransmissores que vão desencadear logo a seguir os impulsos nervosos. Tem-se aqui o corpo celular, que é essa segunda região, que vai conter o núcleo, ribossomos, mitocôndrias e outras organelas. Em especial, quero destacar que no corpo celular é justamente onde que acontece o processamento e, consequentemente, o início aí da integração da resposta nervosa. O axiônio, que é esse longo prolongamento aqui, ele tem como função conduzir o impulso nervoso, que a gente chama aqui de potencial de ação, em direção às terminações sinápticas, tá? Que aqui vai ter como função conduzir as informações de saída. E tem-se aqui os botões terminais ou terminais axionais, que são justamente a parte do neurônio que vai comunicá-lo com o outro. E pensando ainda sobre os neurônios aqui,
ele pode ser classificado tanto a nível estrutural quanto a nível funcional. Mas a gente vai ver isso aqui mais adiante. Mas fazendo uma recapitulação aqui, de maneira bem simplória, o neurônio ele tem como capacidade a geração e a propagação de sinais elétricos, que nós sabemos aí que são os impulsos nervosos. Como eu havia comentado, o neurônio ele tem três regiões: os dendritos, o corpo celular e o axônio. Os dendritos são justamente regiões aí que vão receber estímulos, o corpo celular, ou soma, se assim preferirem, que aparece em alguns livros didáticos e até mesmo em alguns exames vestibulares, é a região que vai processar essa informação recebida, e o axônio vai ser justamente a região que vai conduzir esse sinal elétrico aí que a gente denomina como pulso nervoso. Uma coisa importante a destacar sobre os impulsos nervosos é que eles são eletroquímicos, tá? Então tem um componente elétrico e tem um componente químico que nós veremos mais adiante. E o sentido do impulso é sempre dendrito, corpo celular, axônio, sempre. Como eu havia comentado, os neurônios eles podem ser classificados tanto estruturalmente quanto funcionalmente. Funcionalmente, ele pode ser de três tipos. Ele pode ser um sensorial, que nós denominamos também como aferente, que tem como função principal receber aí estímulos que vão ser conduzidos até o sistema nervoso central. Tem-se os interneurônios aí, que vão estabelecer conexões entre os neurônios, formando aí circuitos complexos. E, em especial, os interneurônios, eles estão apenas localizados no sistema nervoso central, tá? Isso aqui é um tipo de neurônio que é único e exclusivo só e somente do sistema nervoso central. Tem-se aqui os neurônios motores, ou também denominados como neurônios eferentes, que tem como função fazer o controle aí de órgãos efetores. Então, eles vão fazer basicamente a resposta frente a um estímulo, tá bom? Outra coisa bacana de destacar-se aqui é que os neurônios eles possuem aí várias terminações espessas que nós denominamos aí como terminais axionais. E é basicamente o terminal axional que vai fazer o armazenamento e a liberação de neurotransmissores que nós veremos mais adiante aqui na parte quando a gente descrever os processos de sinapses, tá bom? Quanto ao aspecto estrutural, os neurônios eles podem ser classificados aí quanto o número de processos que são originados no corpo celular. Então, basicamente, ele pode ser um neurônio multipolar, ó, perceba que ele tem vários processamentos sendo originados a partir aqui do corpo celular. E esse neurônio multipolar é o que é classicamente presente aí nas provas ou nos livros didáticos. E ele pode ter várias ramificações aí, ele pode ter de 5 a 7 dendritos, tá? E aí, cada um desses dendritos ele ainda pode ter várias ramificações que podem gerar em torno de 4 a 6 vezes. E um único axônio, ele pode se ramificar várias e várias vezes. Então percebam que o neurônio multipolar, ele tem várias ramificações. Consequentemente, as respostas que ele vai executar ou as respostas que ele vai receber são muito mais refinadas, porque tem aí uma porrada de estímulos chegando, tá? Os neurônios aí multipolares, eles são, no geralmente, ramificados e longos e fazem aí parte geralmente do sistema nervoso central e periférico. Os neurônios, os interneurônios que nós havíamos dito, que fazem parte somente do sistema nervoso central, eles são muitos, no entanto, eles não são tão extensos. Então percebam que eles são mais diminutos. E tem-se aqui os axônicos, que são os interneurônios aí do sistema nervoso que não tem nenhum axônio aparente. Então percebam, ó, que basicamente é só dendrito, tá? Então não tem nenhum axônio assim tão aparente, tão longo. E aí, como eu havia comentado com vocês, os neurônios eles têm três partes. Tem os dendritos, que são justamente aqui a região que vai receber o sinal de entrada. Tem o corpo celular, que é justamente o centro aqui de processamento. E tem-se aqui o axônio, que é justamente a porção que vai fazer aqui a condução para ter um sinal de saída, tá bom? E o sentido, como eu falei, do impulso nervoso é sempre dendrito, corpo celular e, por fim, aqui o axônio. É sempre esse sentido. Dendrito, corpo celular, axônio, tá bom?
Um único axiônio aqui, ele pode originar uma região especializada que a gente denomina como cone axial, tá? E eles se ramificam aqui de maneiras espessas para as laterais, formando uma estrutura que nós denominamos como neurônios colaterais. E a função primária de um axiônio, como eu havia descrito anteriormente, é fazer a transmissão dos sinais elétricos de saída do centro integrador do neurônio, que é o corpo celular, para as células alvas e etc. Além disso, a gente tem aqui os nervos. Esses axiônios aí, basicamente, muito longos, que podem ter uma dimensão muito grande aí, e vão lá para a parte periférica, aferente e referentes, eles são agrupados aí em vários grupos que nós denominamos como nervos. E os nervos, eles basicamente podem ser de três tipos. Pode ter um nervo sensorial, um nervo motor e um nervo misto. O nervo sensorial, ou também chamado de nervo aferente, é justamente aquele que vai pegar sinais aí da periferia e conduzir lá para o sistema nervoso central. Os nervos que conduzem respostas frente a esse estímulo que foi recebido são denominados como nervos motores. E os neurônios que vão conduzir o sinal em ambas as porções, em ambos os lados aí, são denominados como nervos mistos, tá bom? Como eu havia descrito lá no início da nossa aula, não é somente o neurônio que faz parte aí do sistema nervoso central ou do sistema nervoso periférico. Existem outros tipos celulares. Mas antes da gente entrar, eu enfatizo novamente, ó. Você tem o dendrito, que é justamente uma porção aqui do neurônio que recebe uma informação, ele vai lá para o corpo celular, faz a integração e gera uma resposta, tá bom? Então você tem aqui uma condução, ó. Dendritos, corpo celular, dendritos. Só que vamos lá. Esse primeiro neurônio aqui, nós denominamos ele como neurônio sensorial. Por quê? Ele está recebendo uma informação periférica, externa, que precisa ser conduzida até o sistema nervoso central, tá? Tem-se agora um interneurônio, que vai fazer justamente uma linkagem entre o neurônio sensorial e agora, por fim, o neurônio motor, que vai fazer a resposta, tá bom? Então percebam que tem uma comunicação muito direta entre neurônio sensorial, interneurônio e neurônio motor, tá bom? Além dos neurônios, tem-se aí células da glia. São basicamente células que vão fornecer estabilidade tanto estrutural quanto suporte físico e bioquímico aí para os neurônios, tá bom? E basicamente eu tenho duas células em especial que eu queria destacar para vocês, que são as células de Schwann, que são células que são parte aí do sistema nervoso periférico, e os oligodendrócitos, que fazem parte do sistema nervoso central. Perdão. Tanto as células de Schwann quanto os oligodendrócitos são dois tipos celulares que ficam com função de produzir bainha de mielina. A mielina nada mais é do que um fosfolipídio que vai fazer o recobrimento aí dos axiônios. E esse recobrimento dos axiônios vai favorecer aí a aceleração dos impulsos nervosos, tá bom? Então, basicamente, a bainha de mielina nada mais é do que células concêntricas de fosfolipídios, ou seja, é uma célula acima de outra, uma camada acima da outra, que vai recobrir o axiônio, favorecendo aí a transmissão do sinal elétrico, tá bom? E aí como que acontece a formação dessa bainha de mielina? Ela é formada quando uma célula da glia ela se enrola ao redor aí do axiônio, espremendo o citoplasma glial, que vai se prolongar ao redor do axiônio. E cada local enrolado se transforma em duas camadas de membrana. Então perceba, ó, tem um axiônio, vem uma célula glial, joga em cima dele e começa a se espremer. E vai formando aí, ó, camadas concêntricas, que vai formar a bainha de mielina e vai hipermeabilizar esse axiônio. E por consequência, isso daqui vai fazer com que o sinal elétrico se processe mais rápido, tá bom? Vamos comentar aqui sobre as células do sistema nervoso periférico. Basicamente, as células de Schwann e as células satélites.
As células de Schwann, basicamente, são aquelas células que eu comentei, que tem como função aí fazer a formação da bainha de mielina, tá bom? E percebam que ao longo aqui dessa célula periférica, as células de Schwann elas vai deixando pequenos espaçamentos que nós denominamos como nódulos de Javier ou nó de Javier, que é justamente uma região que não foi mielinizada, ou seja, não tem bainha de mielina. E a gente vai ver que isso tem um papel muito importante na condução do sinal elétrico. Já fazendo spoiler, o sinal elétrico ele tem um caráter saltatório. E a gente vai perceber mais adiante o que é isso, tá bom? E tem a célula satélite aí, que é um tipo de célula de Schwann não mielinizadora. E a função dela é fazer cápsulas de suporte ao redor aí dos corpos dos neurônios, tá? E vai recobrir ele. E o glânglio nada mais é do que um agrupamento ou nódulos ou dilatação de um nervo de corpos celulares dos neurônios encontrados fora do sistema nervoso central. Então, toda vez que a gente falar de gânglio, nada mais é do que corpos celulares fora do sistema nervoso central, tá bom? As células aqui do sistema nervoso central, elas podem ser os oligodendrócitos, a microglia, os astrócitos e as células epidimárias. Os oligodendrócitos são aí justamente células que produzem bainha de mielina, que são aí isolantes para os neurônios do sistema nervoso central. Os astrócitos são células da glia extremamente ramificadas, possuem um formato meio estrelado. E basicamente, uma coisa que eu queria destacar para vocês em especial sobre os astrócitos é que metade das células do encéfalo basicamente são astrócitos, tá? Tem vários subtipos aí e tem várias funções. As principais funções que eu posso estar atrelando aqui com os astrócitos seriam sustentação dos neurônios, pode estar atrelado aí com as sinapses. Então, por exemplo, durante o processo de sinapse pode fazer captura ou liberação de neurotransmissores. Estão atrelados aqui com abastecimento de substratos energéticos para os neurônios, estão atrelados com a produção de ATP, estão atrelados com a regulação da homeostasia dos líquidos extracelulares dos neurônios, por exemplo, a quantidade de potássio, a quantidade de água, tá? Estão diretamente atrelados com a nutrição neuronal e, basicamente, os astrócitos também têm uma importância muito grande com uma coisa denominada como barreira hematoencefálica. Barreira hematoencefálica é justamente uma região aí que vai recobrir o sistema nervoso central, em especial o encéfalo, que justamente o protege. Então, o cérebro, o encéfalo em especial, é um órgão muito privilegiado. Então, não é qualquer coisa que pode chegar ali, né? E justamente a barreira hematoencefálica vai regular aí o transporte de materiais entre o sangue e o líquido extracelular, tá bom? Tem-se as microglias aqui, que basicamente são células do sistema imunológico que residem ali no sistema nervoso central e basicamente são células fagocitárias, ou seja, elas fazem um processo de fagocitose e, de certo modo, elas se comportam quase que semelhantes a macrófagos, tá? Que são células aí do sistema imunológico que fazem um processo de fagocitose de corpos estranhos, tá bom? As células epidimárias são células aí que vão revestir os ventrículos do cérebro, e a medula espinal, tá bom? Então, são células que vão fazer um recobrimento, vão proteger ali a coluna espinal e os ventrículos do cérebro, e basicamente elas produzem fatores de crescimento e fatores tróficos, ou seja, fatores nutritivos que vão estar alimentando ali os neurônios e os guiam durante seu processo de reparo e desenvolvimento, tá bom? A segunda parte da nossa aula é compreender aqui o impulso nervoso e o processo das sinapses, tá bom? Basicamente, quando a gente observa um neurônio, veremos aqui que tanto no meio intracelular quanto no meio extracelular tem-se uma diferença de concentração de íons. E é justamente essa diferença de concentração de íons que vai ser extremamente importante aqui para a formação do impulso nervoso. Como que acontece aqui o impulso nervoso? Primeiro, como eu falei para vocês, existe essa diferença entre as concentrações de íons, tá? E essa diferença entre concentração de íons entre a face interna e a face externa acaba por gerar uma diferença de potencial. O que acontece? A face externa, vocês podem observar esse GIF aqui,
que a face externa ela é positiva, enquanto a face interna ela é negativa. Ó. Então, externamente tem-se uma polaridade positiva e internamente uma polaridade negativa, tá bom? E essa diferença, de certo modo, ela é mantida aí com um alto gasto energético por meio do transporte ativo. A lembrar-se lá da nossa aula de membrana plasmática, eu havia discorrido com vocês que o transporte ativo nada mais é do que um transporte que acontece contra o gradiente de concentração, ou seja, vai-se da onde é menos concentrado para onde que é mais concentrado, tá bom? Em decorrência desse transporte aí que tem gasto energético, que essa concentração aqui dos íons são mantidas dessa forma, tá bom? E nesse sentido, a diferença do potencial elétrico aí, através da membrana plasmática, é denominado como potencial de membrana e é medido em milivolts. Professor, como assim? Vamos lá. Existe aí uma equação física chamada equação de Nernst, que faz justamente o cálculo dessas concentrações aí de íons intra e extracelular, tá bom? Tem essa caralhada de elementos aqui. Professor, preciso saber a equação de Nernst para o vestibular? Não, não se preocupe, você não vai precisar calculá-la. Mas eu quero que vocês percebam que tem-se um fundamento físico para explicar como que acontece essa questão de polaridade de membrana, como que acontece essa questão aí do potencial de membrana, tá bom? Então a primeira equação que vai fundamentar isso é a equação de Nernst. E a segunda é a equação de Goldman-Harding, alguma coisa aí, que eu não sei falar esse nome difícil. E basicamente, o que significa essa equação aqui de Goldman? A equação de Goldman, ela consegue calcular o valor de cada um desses íons aí que contribui para o potencial de membrana, tá bom? E basicamente o potencial de membrana, pessoal, nada mais é do que a soma do gradiente de concentração versus a permeabilidade da membrana para cada um desses íons. Ou seja, eu observo a concentração desses íons e o quanto que a minha membrana plasmática é permeável para cada um desses íons. Então percebam, ó, que aqui eu tenho concentração de potássio, concentração de cloro, concentração de sódio, e tudo isso daí vai me dar valores aí de potencial de membrana, tá bom? E a somatória de todos esses elementos aqui dá em torno aí de 70 milivolts. Então tem-se um fundamento físico por detrás disso, tá bom? Não precisam se preocupar, isso daqui eu trouxe mais como curiosidade para que vocês entendam qual que é o fundamento físico disso, tá bom? E o potencial de membrana, basicamente, como eu falei para vocês, está aí atrelado com o gradiente de concentração de potássio e a permeabilidade em repouso dessa membrana ao potássio, ao sódio e o cloro, tá bom? Quando a gente observa aqui uma membrana plasmática em repouso, ou seja, ela está lá polarizada, face interna negativa, face externa positiva, ela é levemente permeável aos íons de sódio, tá bom? E aí eu pergunto, o que será que hiperpolariza a célula? Ou seja, o que vai mudar essa diferença de potencial? O que vai mudar a polaridade da membrana, tá bom? Veremos que, basicamente, ao entorno da membrana plasmática, já recordando aquilo que nós já vimos discorrido na aula de membrana plasmática, caso vocês não se lembrem, eu dou uma dica de dar uma olhadinha lá na aula de membrana plasmática, é que a membrana plasmática ela apresenta aí canais iônicos que podem estar atrelados aí com o controle de entrada e saída de íons. Em especial, eu quero destacar essa terceira classe aqui, que é os canais iônicos dependentes de voltagem. O que significam esses canais iônicos dependentes de voltagem? Eles vão responder frente aí à mudança de potencial de membrana, ou seja, mudou a concentração de íons na membrana, tem-se aí uma resposta mediada pelos canais iônicos dependentes de voltagem. Os principais que a gente tem que saber aqui são os canais de sódio e potássio, tá bom? Que tem um papel importante aí na inicialização e na condução do sinal elétrico ao longo do axiônio. Basicamente, o que eu quero que você se lembre aqui também é a questão lá da bomba de sódio e potássio, ou seja, eu tenho canais iônicos ao longo da membrana que vão ser responsáveis pelo processo de despolarização celular, tá bom? Uma coisa importante que eu acho que é legal vocês saberem é que os canais de sódio
são canais iônicos que se abrem rapidamente, e os canais de sódio eles são mais lentos se comparados aos de... Perdão, os de potássio são mais lentos se comparados aos de sódio, tá bom? O resultado disso daqui é um influxo inicial aqui de íons sódio, seguido pelo influxo aqui de íons potássio, tá bom? Então, primeiro entra sódio, depois sai potássio. E isso daqui vai ser justamente o elemento aqui que vai fazer a despolarização da membrana, tá bom? Então, vamos lá. Você vai ter um fluxo de íons, ó. O fluxo da corrente iônica depende da concentração eletroquímica, ou seja, a concentração mais a carga elétrica. E o fluxo de íons através da membrana despolariza ou a hiperpolariza, gerando um sinal elétrico. Ou seja, entrou sódio, saiu potássio, entrou sódio, saiu potássio, etc. Essa troca, esse intercâmbio entre os íons é que vai gerar um impulso elétrico, gerando aí um processo de despolarização ou hiperpolarização da membrana plasmática. Então, são justamente esses processos de despolarização ou hiperpolarização que vão gerar aí a resposta que vai ocasionar um impulso elétrico, tá bom? Ou melhor, um impulso nervoso, tá bom? Então, como que funciona? Ó, como eu havia dito para vocês, o impulso nervoso é sempre dendrito, corpo celular, axiônio. Então, no estado de repouso, o neurônio está polarizado, como eu falei, face interna negativa, face externa positiva. Então, você tem uma alta concentração de sódio e uma baixa concentração de potássio no meio extracelular. Em contrapartida, você tem uma baixa concentração de sódio e uma alta concentração de potássio dentro do axiônio, tá bom? Eu coloquei em minúsculo aqui o potássio, mas é maiúsculo, tá bom? Então, na presença de um estímulo, então, vamos supor, você sentiu um cheiro, sofreu um processo de despolarização ali da membrana. E aí, o que acontece? Você tem um aumento da permeabilidade de sódio e entrada desse aí dentro do axiônio. Então, você vai ter uma mudança de polaridade. Então, ó, vai acontecendo isso. E aí, logo em seguida, acontece um processo de repolarização da membrana, ou seja, aumenta aí a permeabilidade de potássio e a saída deste do axiônio, justamente numa tentativa de contrabalancear aí a permeabilidade dessa membrana. E atrelados daqui tem a bomba de sódio e potássio, que vai restabelecer tanto a concentração de sódio quanto de potássio, dentro e fora aí do axiônio durante a passagem do impulso nervoso. E isso daqui basicamente é um transporte ativo. Tá bom? Ó, então, vai acontecendo isso. E a repolarização da membrana é aumento aí da permeabilidade de sódio e saída desse da membrana. Então, como que é a propagação do impulso nervoso? É sempre dendrito, corpo celular, axiônio. Então, vamos lá, ó. Você tem aqui o axiônio, tá? No potencial de repouso, tem-se uma diferença entre o meio interno e externo, e isso daqui é mantido pela bomba de sódio e potássio. Basicamente, você vai tendo essa potencial de ação, que é uma inversão de polaridade, ou seja, então acontece uma despolarização do potencial de repouso, ocasionado aí pela mudança temporária da permeabilidade de sódio e potássio. E aí, muito além disso, pensando aí no processo de impulso nervoso, basicamente é você despolarizar e hiperpolarizar a célula, ou melhor, o axiônio. E aí vem a pergunta, o que acontece com a condução de um sinal num neurônio mielinizado? A condução é mais rápida, porque a mielina ela limita aí a quantidade de membrana em contato com o líquido extracelular. Então, quando você tem um axiônio aí mielinizado, ele vai fazer com que a resposta seja muito mais rápida, tá bom? E aí, nos neurônios mielinizados, vale se destacar que os potenciais de ação saltam de um nódulo de Javier para o outro. Então, aqui você tem um caráter saltatório. Então, a região que não tem bainha de mielina, você pula para o próximo. Então, é uma condução saltatória, tá bom? E aí, por fim, vale a pergunta. Qual que seria a importância da condução de um sinal no axiônio? E a importância, basicamente, pessoal, é fazer sinapses, que são justamente processos aí que vão promover a comunicação celular mediante sinais elétricos e sinais químicos.
E isso daqui vai possibilitar algumas coisas, tanto modular, quanto amplificar, quanto inibir, quanto excitar. E isso daqui nós denominamos como plasticidade neuronal, tá? O grau de especificidade da comunicação neuronal depende de alguns fatores, a saber se são eles, as moléculas sinalizadoras aí, que são secretadas pelos neurônios, que nós chamamos de neurotransmissores, os receptores, ou seja, a quantidade de receptor que vai pegar esse neurotransmissor aí, e por fim as conexões anatômicas, ou seja, como que um neurônio se comunica aí com seus alvos, ou seja, será que é com o músculo, será que é com outro neurônio, por aí vai, será que é com uma glândula? E as moléculas sinalizadoras são denominadas aí como neuromediadores ou neurotransmissores. E aqui você tem um sinal que nós denominamos como sinal neuróquino, que vai atravessar aqui a membrana, a fenda sináptica, e se liga a um receptor ou uma célula-alvo, tá bom? Então, esses tem os neurotransmissores, que são sinápticos rápidos, tem-se os neuromoduladores, que são sinápticos e não sinápticos, que são mais lentos, e tem-se aqui os neurohormônios. Então, lá na nossa aula de sistema endócrino, eu vou dar uma discutidinha aqui com mais cuidado sobre os neurohormônios. Mas, basicamente, os neurotransmissores sinápticos, ou seja, vai se comunicar através de sinapse. Então, a sinapse nada mais é do que você pegar um sinal elétrico e transformá-lo em um sinal químico para comunicar um neurônio com outro ou um neurônio com uma outra célula-alvo, tá bom? E é extremamente rápido esse rolê. Então, tem vários tipos aí de neuromediadores, ó, tem o GABA, tem o glutamato, tem glicina, tem acetilcolina, dopamina, adrenalina, histamina, noradrenalina, serotonina, a colecistocinina, CCK, que nós já vimos lá na aula de sistema digestório, endorfina, encefalina, somatostatina, substância P, e por aí vai, tá bom? E elas podem ser purinas, gases ou lipídios. E aqui eu quero destacar que o sistema nervoso ele libera aí vários tipos de neuróquinos, que são polipeptídeos com atividade hormonal. Então, por exemplo, os hormônios hipotalâmicos, a ocitocina e a vasopressina. E o sistema nervoso periférico ele secreta os neurônios aí, acetilcolina, noradrenalina e a adrenalina, tá bom? E vale aqui uma pergunta: onde será que esses neuróquinos se ligam? Fica aí a dica. E, se vocês souberem, a gente discute na nossa aula, tá bom? Como os neuromediadores aí são transportados? Basicamente, através de vesículas sinápticas. Então, o que acontece? Ao término aqui do axiônio, você tem aí no botão axional a formação aí de vesículas que vão tanto armazenar quanto liberar aí neurotransmissores, tá bom? Então, elas são empacotadas aqui em vesículas através do transporte axional rápido. Não precisam saber disso. Mas, basicamente, no término aqui de um neurônio, você tem a liberação aí de uma vesícula, que a gente denomina como vesícula sináptica, que vai comunicar um neurônio com outro e por aí vai, tá bom? Como que eles são liberados? Ó, basicamente, primeiro, você tem um potencial de ação que chega aqui no terminal axional, tá? Vai despolarizá-lo. E essa despolarização desse terminal axional vai abrir aqui canais de cálcio. Vocês não precisam saber com tanto detalhe aqui, porque eu já estou dando mais uma aprofundada para nível superior. E você vai ter uma exocitose. Então, basicamente, ó, você tem um potencial de ação que chega aqui, vai formar uma vesícula sináptica e você tem uma exocitose. Você libera essa vesícula e essa vesícula vai liberar aqui o neurotransmissor através da fenda sináptica que vai se comunicar com uma outra célula, tá bom? Então você tem um receptor aqui para essa vesícula e isso aqui acaba desencadeando uma resposta aqui na célula pós-sináptica. Uma coisa bacana que eu queria destacar para vocês é que o espaço entre um neurônio e outro nós denominamos como fenda sináptica. Então, basicamente, o neurônio está ligado ao outro de maneira contígua, ou seja, é quase próximo, quase que contínuo, mas não extremamente ligado um ao outro, tá bom? Então, o que vai caracterizar aqui a resposta da ação dos neurotransmissores? Ó, o neurotransmissor ele pode chegar aqui nos terminais axionais,
para que ele possa ser reutilizado ou até mesmo transportado aí para as células da glia. Você pode ter algumas enzimas aqui que podem inativá-los ou reciclá-los, degradar e etc. E por fim você tem aqui os neurotransmissores que eles podem se difundir para fora da fenda sináptica através de difusão. Qual que é o exemplo mais clássico que a gente pode dar disso aqui? Da acetilcolina, ou seja, ó, a acetilcolina é um neurotransmissor, tá? Que ele é produzido através da colina e da acetil-CoA. Então você tem aqui, ó, acetil-CoA com a colina, formando a acetilcolina, tá bom? Na fenda sináptica aqui, ela é rapidamente quebrada através de uma enzima que nós chamamos de acetilcolisterase. Então ela quebra aqui novamente em colina e acetilcolina, tá bom? A colina ela é transportada de volta aqui para o terminal axial e a colina ela pode ser reciclada aqui para formar mais acetilcolina, ou seja, a acetilcolina ela pode ser clivada, ou seja, quebradinha, através de uma enzima chamada acetilcolisterase, podendo retornar aqui para o terminal axial e novamente formar aí, novamente, acetilcolina, tá bom? Então ela pode ser reciclada. E aí, como que esse estímulo ele é interpretado pelo neurônio? Basicamente, eu falei que a sinapse nada mais é do que uma região de conexão, ou seja, sem contato entre dois neurônios. Então, você tem aqui um dendrito comunicando com um axônio, tá? E aí você tem a transmissão dos impulsos nervosos que se dá através das substâncias químicas que nós chamamos de neurohormônios ou neurotransmissores. Então, por exemplo, acetilcolina, noradrenalina, dopamina, GABA e por aí vai. E basicamente, como eu falei para vocês, ó, você tem aqui na extremidade axiônica dilatada, você tem um citoplasma aí que contém bolsas. Essas bolsas ou vesículas se fundem aqui na membrana do axiônio e vão liberar aqui os neurotransmissores através da fenda sináptica, tá bom? Então, basicamente, o sinal elétrico ele é transformado em um sinal químico. E isso que é a sinapse. E as sinapses elas podem ser de alguns tipos. Elas podem ser interneurais, ou seja, vai comunicar um neurônio com o outro. Pode ser uma sinapse neuromuscular, que é aquela que comunica um neurônio com um músculo. E ela pode ser uma sinapse neuroglandular, ou seja, comunica um neurônio com uma célula glandular. Beleza? Então aqui, ó, você tem o axônio, o impulso nervoso sempre vem dendrito, corpo celular, axônio. Você tem as vesículas sinápticas aqui, que vai conter os neurotransmissores, que vai fazer com que essa informação passe desse neurônio para esse outro neurônio, que é captado através do dendrito, tá bom? E aí como que acontece esse rolê? Um único potencial de membrana chega lá no terminal axonal, liberando uma quantidade constante de neurotransmissores, tá bom? Então sempre tem um estímulo aqui, você vai ter aqui o estímulo saltatório, chega aqui na terminal axonal, libera aqui os neurotransmissores através das vesículas sinápticas.